Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Olha, 10h05, nós vamos dar início, tá? Porque aí dá tempinho o pessoal chegar devagarinho, né? Tá? Então, 10h05, daqui a aproximadamente a 3 minutos, nós começamos a nossa aula, tá bom? Já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, mas antes já vou pedir para vocês colocarem o nome completo lá no chat, tá? Bom dia, Rafael Joia, tudo bem? Obrigada aí por ter colocado o nome. Esperar mais alguns instantes para a gente poder começar. Avaliação online? É mesmo? Sobre nossa informação não, Ana Clara. Depois eu vou até verificar. Porque geralmente eu coloco como aula online, né? Obrigada aí por ter notificado, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Gente, mais 2 minutos, tá? 10h05 em ponto, começamos. Então, só esse tempinho aí pro pessoal chegar, né? Que às vezes eu começo a falar e daqui a pouco eu tenho que voltar porque o amigo não estava no horário, né? Eu sei que é chato, mas aí não depende só da gente, depende da conexão, né? Enfim. Enquanto isso, o pessoal que ainda não colocou o nome, eu peço para colocar o nome completo lá no chat, que é para nossa chamada, né? Oi, Gabi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada aí por ter colocado o nome. Thaís, você que chegou há pouco, coloca o nome aí, por favor, no chat, tá bom? E aí, ó, 10h05 a gente começa. Bom dia. Tempo. Vamos lá? 10h05 em ponto. Galerinha, sejam todos bem-vindos. Bom dia para todos. Na segunda-feira, nós falamos sobre função modular, né? Demos início aí, a gente está falando sobre funções, e é um assunto bem extenso. A gente está falando de todos os tipos de funções possíveis, tá? E aí, o capítulo de segunda-feira, né? O pedacinho que a gente está vendo de função é função modular. Então, teve toda uma explicação, parte teórica, e aí ficou os exercícios para casa, o qual nós vamos corrigir agora. Nós vamos comentar aí os exercícios, tá? Então, foi página 129, exercício número 1, 2, 5, 7, 9. E a página 134, o exercício 10, 12 e 17. Tá? Então, vamos dar início aí às nossas correções. Pessoal que está chegando, eu peço que coloque o nome completo lá no chat, por gentileza, tá bom? Aqui na questão número 1 da página 129, ele fala que com a definição ele pede para calcular. Então, existe aí vários cálculos a ser feito. Então, vamos observar. Ó, na letra A, aqui dentro do módulo tem uma continha, né? Então, a subtração aqui vai dar menos 2 e retirando do módulo vai ser 2. A gente tem que ter em mente que para a gente poder retirar do módulo, aquele resultado tem que dar positivo, tá? A mesma coisa aqui, ó. Então, aqui a subtração aqui vai dar mais 2, resultado 2. Aqui eu tenho um módulo mais o outro módulo, né? Então, tirando do módulo primeiro, vai dar
1, esse mais é o sinal da operação, e o 6. Então, somando aqui dá 7. Aqui eu tenho um módulo dentro do módulo, na letra E. Tá vendo? Ó, um módulo dentro do outro módulo. Então, retirando esse módulo aqui, vai dar 5, vai ficar menos 5 novamente, né? E aí, fazendo novamente, dá 5. Na letra F, eu tenho um módulo aqui, também outro módulo aqui, só que aqui eu tenho negativo, tá vendo? Essa negação aqui, gente, é da operação, tá bom? Não é do número. Então, ó, tirando o módulo de menos 2 dá 2 e o módulo de menos 10 dá 10. Só que eu tenho um sinalzinho de menos. E aqui nessa subtração de dois números quaisquer, tá? O resultado é menos 8. Então, esse menos 8 aqui não é por causa do módulo, não. Porque quando a gente retira do módulo, tem que obrigatoriamente ser positivo. Como o Kaique colocou na aula passada, tá? É positivo, tá bom? E aqui a subtração, 2 menos 10, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo, ou seja, maior número. O maior número aqui é o 10. Então, o sinal do 10 é menos. Então, ficou menos 8. Tranquilo? Alguma pergunta em relação a essa questão? Então, vou passar a questão. Não entendeu o sinal? Sinal de qual letra, Elizabeth? Fala para mim, por favor, poder explicar novamente. O último, olha só. Aqui é módulo de menos 2. O módulo de menos 2 não é 2? Então, beleza, guardei aquele número. Menos, esse menos aqui é da operação, tá? É da operação. O módulo de menos 10 é quanto? É 10. Então, eu tenho 2, o menos da operação e o 10. E aí, regrinha de sinal, né? Mais com menos, eu tenho subtração. Então, vou subtrair, deu 8. E aí, eu vou ver quem é o maior sinal, né? Maior número, para ver qual é o sinal que vai ficar aqui, se é positivo ou negativo. O maior número entre 2 e 10 é o 10. E aí, eu vou pegar esse sinal aqui de menos. Então, tá aqui, ó, menos 8. Entendeu agora? Beleza. Então, vamos lá. Aqui na questão número 2, ele pede para calcular o valor de y de cada caso. Então, olha só. Vamos observar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos comentar no geral. Aqui eu tenho uma expressão. Ele quer que a gente encontre o valor de y, tá? Então, vamos lá. É uma expressão. Qual é o valor de raiz de 5? Vocês podem até fazer aí a continha aí rapidinho, na calculadora mesmo. Qual é o valor da raiz de 5? Quanto dá? 2, alguma coisa, né, Gabi? Isso aí. 2,23, 60, 67, 98. É um número racional. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que é esse 2,23, vamos dizer assim, menos 2. Essa subtração aqui, o resultado aqui dentro vai dar positivo, não é? Beleza, então não vou alterar em nada. Então, eu vou tirar aqueles números do jeito que está fora do módulo. Isso aqui é uma operação. Esse menos aqui é o menos da expressão. Agora, vamos analisar essa outra parte aqui. A gente viu que a raiz de 5 é 2,23, aproximadamente, né? Se eu fizer essa subtração aqui, ó, 2 menos 2,23, vai dar um resultado negativo. Seria menos 0,23. Não é isso? Só que isso não pode acontecer quando eu tiro do módulo. Então, o que eu fiz aqui? Eu só troquei de sinal. Então, 2 assume o sinal de menos. E aqui eu assumo um sinal positivo. Eu estou aplicando basicamente uma propriedade aqui, tá? Para que isso aqui, no geral, se torne positivo. Então, olha só. Aí eu tenho
Esse resultado daqui, beleza? Aqui, esse sinalzinho aqui é esse sinal da expressão. E eu tenho esse parênteses aqui, que é o resultado disso aqui. Então, vou multiplicar esse sinal aqui, ó. Esse com esse dá mais. Esse com esse aqui dá menos. Se vocês observarem, todos os números são simétricos. Ó. Cortei esse número aqui que é positivo com esse aqui. Cortei esse número com esse. Então, o valor de y é igual a zero. Tranquilo, gente, essa questão? Me dá esse feedback aí para podermos prosseguir. O pessoal ainda está dormindo, né? Vamos lá, gente, vamos acordar. Então tá bom. Vamos lá, vamos prosseguir. Aqui na letra B, eu tenho um módulo grandão aqui. E dentro desse módulo grandão, eu tenho um módulo pequenininho aqui dentro. Vamos ver como foi feito. Ó, é 1 menos raiz de 7. Raiz de 7, deixa eu ver aqui quanto vai dar. Raiz de 7 é aproximadamente 2,64. Então, se você subtrair 1 menos 2,64, vai dar um número negativo, tá? Só que a gente está dentro de uma expressão. Então, o que eu vou fazer aqui? Para que isso aqui dar positivo, eu vou inverter os sinais. E aí, novamente, eu vou aplicar uma propriedade aqui. Então, o 1 aqui vira negativo e o raiz de 7 ali, que é menos, vira positivo. E aí, nessa conta aqui, ó, eu não alterei, existe uma subtração, só que o resultado da subtração vai ser o quê? Vai ser positivo, tá? Beleza. Então, agora eu tenho raiz de 7 menos esse parênteses. Vou fazer a multiplicação dos sinais, tá? Menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos na multiplicação. Observei que esse raiz de 7 é simétrico a esse outro raiz de 7 aqui, então cortei. Resultado, módulo de mais 1 é 1. E aí acabou. Pode ser feito isso sim, Ana Beatriz, tá? Principalmente nas situações que a gente vê que o resultado ali vai dar negativo. E a gente sabe que no final das contas tem que ser positivo. Então a gente tem que fazer alguma coisa algébrica para poder contornar isso, tá? Pode ser feito sim. Vamos lá. Na questão número 5, como ficaria essa expressão aí, ó? Sem que os módulos. Como ficaria a expressão x mais 3 mais 2x menos 1, sem os módulos, para que o x seja maior que 3. Então, nós temos aqui, essa informação aqui. Aqui, x... Ah, ela caiu? Tá bom. Tá, Rafael. Obrigada, tá? Por ter sinalizado. Deve ter sido conexão. Mas assim que terminar essa aula, eu já vou disponibilizar, tá? Falar para ela ficar despreocupada, tá bom? Obrigada por ter avisado. Então, aqui, gente, ó, x maior que 3, tá? Então, eu tenho aqui x menos 3 é igual a x menos 3. Na verdade, aqui existe uma falha do livro, tá? É essa expressão aqui, ó. Então, é x mais 3, tá? Aqui é x mais 3 também. E aqui é 2x menos 1. Tá vendo que ele botou x menos 1? É 2x menos 1. Que aí é igual a 2x menos 1. Por quê? Porque ele fala que é sem os módulos, tá? E aí nós temos... Nós temos aqui x mais 3, tá vendo? Que essa parte aqui. E 2x menos 1. E aí eu vou fazer a resolução disso. Ó, esse aqui mais isso aqui vai dar 3x. Esse menos esse dá 2x, tá? É só resolver normal. Trocando em miúdo, né? Eu acho que ela vai conseguir entrar agora, Rafael. Ela pediu aqui o acesso. Vamos ver se ela vai entrar. Rapidinho, gente. Ana Clara? Me dá aí um ok se você conseguiu entrar na sala. Você está presente entre nós, Ana Clara?
Ih, será que caiu de novo a conexão dela? Não sei. Ah, ela não tem microfone. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Peraí. Ana Clara. Vamos lá, gente. Tá aqui na questão número 7, tá? Da página 129. O conjunto de valores assumidos pela expressão. Aí eu tenho frações, as somatórias de frações aqui. Lembrando que, para existir uma fração, o denominador, que é a parte de baixo, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, não vai existir fração. Isso independe se seja módulo, função exponencial, enfim. Tem que ser diferente de zero numa fração. Aqui, ó, o denominador é a parte de baixo, tá? Então, ele fala que sendo A, B e C números reais não nulos. Então, são diferentes de zero. Ou seja, o A ele não pode ser zero, o B ele não pode ser zero e o C não pode ser zero. Ele fala que tem que ser números reais não nulos. Então, pode ser o número 1, pode ser raiz de 2, raiz de 3, 7,5, pode ser qualquer número, menos o zero, tá? É isso que ele está dizendo, está afirmando aqui. Então, ele falou o seguinte, quando A, B e C for positivo, então vamos pegar qualquer valor para A, B e C. Então, por exemplo, vou chamar o A de 3, tá? 3, se o valor de A é 3, então no numerador é 3 e o denominador vai ser 3, positivo. Tirando do módulo, vai ser o quê? Vai ser o número 3, sem o sinal. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, ok? Vou fazer a mesma coisa para B e para C. Se eu tenho o mesmo número aqui no numerador e o mesmo número no denominador, nessa divisão aqui, que a fração é uma divisão, sempre vai dar 1. Então, eu tenho 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Essa é a nossa resposta da letra A. Aqui na letra B, ele está falando quando A, B e C for negativo. Então, no lugar do 3 positivo que eu coloquei aqui, vou botar menos 3. Então, seria menos 3 e aqui dentro do módulo, menos 3. Quando eu tiro do módulo, o número vai ser o quê? Positivo. Então, eu tenho na parte de cima negativo e a parte de baixo negativo. Menos com mais vai dar negativo na divisão, né? Como é o mesmo número, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, o meu resultado aqui, ó, vai ser menos 3. Porque a regra é o seguinte, sinais iguais eu somo, então aqui vai dar 1 e dá 1, né? Na verdade, aqui dá menos 1 e menos 1. Eu somo, que dá 3, e repito o sinal, que é o sinalzinho de menos. Essa é uma boa questão para a prova. Eu gostei muito dela, porque faz a gente pensar, ter um raciocínio lógico, tá? Vocês entenderam essa questão, gente? Tranquilo? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Ninguém falou nada, senão que tá todo mundo não perfeito, né? Elizabeth falou que sim, podemos prosseguir. Então, ok, vamos prosseguir. Simplifique a fração. Aí ele está falando o seguinte: módulo de x menos 2 dividido por x menos 2. Aí ele fala o seguinte, que x tem que ser diferente de 2. Por que tem que ser diferente de 2? Porque se x aqui for 2, galerinha, ó, se aqui embaixo for 2, vai ser 2 menos 2, que dá 0. Isso aqui não vai existir. Por isso que ele está colocando aqui uma observação. Olha, gente, aqui, ó, x tem que ser diferente de 0. Então, ele pode ser 1, ele pode ser 3, ele pode ser 5, ele pode ser menos 1, ele pode ser menos 2. Menos 2, não. Ele pode ser menos 2. Porque menos com menos aqui, eu vou somar e repetir o sinal da menos 4. Então, aqui o menos 2 entra. O mais 2 aqui não pode entrar. Porque se botar 2 aqui positivo, vira simétrico e não existe fração. Tá? Então, vamos simplificar isso. Então, temos dois casos. Olha, aí a gente vai usar aquela propriedade lá da função,
né? Aonde eu tenho o caso positivo e o caso negativo. Lembram disso, né? Então, aqui eu tenho módulo, ele pode ser positivo, então x menos 2. Aqui eu não mexi porque eu não sei qual é o valor de x. Se eu soubesse o valor de x, aí sim, eu poderia fazer aquela troquinha, né? Mas como eu não sei, então esse número pode ser qualquer número, né? Beleza. Dividido por ele mesmo, né? Todo mundo dividido por ele mesmo dá quanto? Dá 1. Então, se o x for maior que 2, nesta situação. Então, se aqui for 3, ó, vamos supor que aqui for 3. 3 menos 2 vai dar 1. 3 menos 2 vai dar 1. 1 dividido por 1 vai dar 1. Se fosse 4, a gente está testando, tá? Se fosse 4 aqui no lugar do x, 4 menos 2 vai dar 2. 4 menos 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, sempre vai ser o mesmo resultado aqui. Aqui vai dar essa divisão, sempre vai dar 1. Para o x maior que 2. E qual é a outra situação? A outra situação vai ser quando ele for negativo. O valor de x, esse valor aqui, ó, for negativo. Ele pode ser positivo ou negativo. Então, quando ele for negativo, então eu tenho menos x menos 2 dividido por x menos 2. Vamos ver? Então, ó, se aqui for 1, por exemplo, tá? 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 com menos aqui de fora vai dar 1 positivo, ok? 1 menos 2 vai dar menos 1. Mais 1 com menos 1 dá o quê? Dá menos. E 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, aqui dá menos 1, tá? E se você fizer o teste para os números menores que 2, você vai ver também que o resultado sempre vai dar menos 1, tá bom? Isso aqui, gente, essa parte aqui, ó, se o x é positivo, se o x é negativo, foi a primeira regra que eu disse para vocês em relação ao módulo de um número. Que o módulo do número estava assim, ó, as barrinhas, x, barrinha, x, barrinha. E aí eu tinha na situação onde ele é positivo e na situação onde ele é negativo. Na situação que ele é positivo é quando o valor de x ele é assim, um valor maior ou igual a 0. Quando o valor de x é negativo, é a situação onde o x é menor que 0, tá? É a mesma coisa que eu estou testando esses dois valores, tá bom? Aqui, seja a função f de x, 2 dividido por módulo de x menos 3. Letra A. Há algum valor de x pertence a reais em que a função não se define? Vai ser justamente quando o x aqui, ó, esse valorzinho de x for igual a 3. Por quê? Porque se for igual a 3 aqui, isso aqui vai dar 0. E aí não vai existir a fração, então não vai existir a função, tá? Então, existe sim, em que a função não se define. Ela não vai se definir quando x for igual a 3, tá? Porque aí o denominador vai ser 0 e a gente sabe que uma da regra geral para a fração existir é que o denominador tem que ser diferente de 0, tá bom? Eu tô batendo nessa tecla porque, assim, é importante vocês frisarem isso, porque vai vir situações que eu não vou falar nada. E aí vai ter lá, vai sumir a fração, e você fala assim, ué, por que sumiu a fração? Por causa dessa regra que existe dentro do universo da fração, tá? Aí depois ele pede para calcular o valor da função de 1/2. F de x, f de 1/2. Então, onde eu tenho x, eu vou colocar 1/2. Ou seja, eu vou colocar 1/2 aqui, ó. E vou fazer a conta, tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho essa fração, tá? E aí, ó, eu tenho fração de fração. Tirando a fração daqui, tirando essa fração, é 5/2. Vou repetir a primeira fração, que é a fração de cima, né? O numerador. Vai ficar 2. E vou pegar a segunda fração e vou inverter. Então, seria 2 vezes 2 e também eu inverto a operação. A divisão vira uma multiplicação. Fica 2 vezes 2, que dá 4. E aí eu repito 5, que é como se fosse 1 vezes 5, tá? Então, aqui o valor é 4/5, tá bom?
o livro já parte do princípio que vocês já sabem algumas definições lá que a gente aprende lá atrás, tá? Então aqui ele já me coloca direto as informações. Mas quem não entendeu pode falar que eu repito, sem problema nenhum, tá bom? Na letra C, o valor de x tal que f de x é igual a 1. Quem é f de x? F de x é isso aqui tudo, ó. É isso aqui igual a 1, tá bom? Então tá aqui, ó. Vou pegar esse módulo aqui, passo para o outro lado multiplicando, né? Vou multiplicar por quem? Por 1. E a multiplicação por 1 é o próprio módulo, né? A própria numeração. Tudo multiplicado por 1 é o próprio número. Então, ó, tirando do módulo aqui, x menos 3 igual a 2. Tá aqui, ó. Passa esse menos 2 aqui para o outro lado e vai virar... Ó, tira isso aqui e passa para o outro lado. Então, vai virar positivo, né? Ah, na verdade, esse x aqui, ele tem aquelas duas situações, positivo e negativo. Então, eu tenho aqui, ó, vai dar 5, ou ele vai dar o quê? Vai dar 1, porque seria 3 menos 2 menos... Ih, gente. Menos 2 mais 3, que dá 1. Vai ter duas situações, tá? Valor de x, porque a gente está falando de módulo. Tá ok, Gabi. Tá? Eu já vou, quando terminar a nossa aula, eu vou disponibilizar a gravação, aí ela, quando ela me sentir melhor, ela dá uma olhada, tá? Espero que ela tenha melhores, a Milene, tá bom? Obrigada por ter avisado. Obrigada mesmo. Tranquilo? Só tenho que lembrar desses detalhes do módulo, tá? Que o módulo, quando a gente falar de x, que é o caso aqui, esse x aqui ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? A gente tem que lembrar disso, ok? Então, não esqueça desse detalhe. Vamos lá, questão número 12. Ih, a questão número 12 fala sobre gráficos. Observe o gráfico da função f abaixo. Então, tem um gráfico aí. Observe que o gráfico está na parte superior, ou seja, ele não está na parte negativa, né? Determine a função f, a imagem e o domínio de f. Vamos lá. A imagem está vinculada ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o y. E o domínio sempre vai estar vinculado ao eixo das abscissas, tá? Que é a linha do x, tá bom? Então, são duas coisas que vocês não podem esquecer quando for analisar o gráfico. Quando falar de domínio e imagem, tá bom? A imagem está relacionada ao domínio, ok? Ao domínio. Se perguntar assim, quem é o contradomínio? O contradomínio é o y todo. É a linha, é o eixo todo do y. Agora, quem é a imagem? A imagem, ela vai casar com quem? Com o domínio. São alguns pontos do eixo do y, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, f de x é igual a menos x mais 1. Se o valorzinho de x for menor que menos 1. Então, f de x, x mais 3, se o x for maior que menos 1. Então, nós temos a função aqui de módulos de x mais 1 mais 2. Tá vendo aqui, ó? Subiu duas casinhas, né? Duas unidades, ó. 1, 2, né? Então, começa aqui, tá? E aí, ele montou o gráfico normal entre relacionado a x mais 1. Cabendo nessa situação aqui. E aí, quem é a minha imagem, né? A imagem está relacionada ao y, então sempre vai aparecer o y aqui. Então, ele pertence aos reais, tá o quê? O y é maior ou igual a 2, tá? E quem é o domínio? O domínio são todos os números aí que compõem a minha reta, o meu eixo, né? Das abscissas, tá bom? Então, é o meu conjunto real. Tranquilo, gente? Essa questão? Bem, ninguém falou nada, senão que estão entendendo, né? Então, vamos prosseguir.
Então, aqui ele pede para construir um gráfico das funções e determine o domínio e a imagem de cada uma. Então, aqui eu tenho as equações, né? E vamos montar aí o gráfico, olha. Aí nós temos aqui a função, temos que botar na função lá, aquela regrinha básica que a gente viu, tá? Então, menos 2x mais 2, se o valorzinho de x for menor que zero. 2, quando o x for maior ou igual a zero e menor que 2. 2x menos 2, se o x for maior ou igual a 2. Então, graficamente está aqui representado, tá? O meu domínio vai ser o conjunto dos reais, praticamente vai ser essa a resposta de domínio. E o que vai variar vai ser a imagem. Então, o y pertence aos reais, está o quê? Y é maior ou igual a 2. Vamos ver no B? O B é o mesmo processo. Então, eu tenho 2x menos 2x mais 4, né? Se x é menor que 1, aonde? Se o x for maior ou igual a 1 e menor que 3. E aqui é 2x menos 4, se x for maior ou igual a 3. Então, aqui, ó, meu domínio é o grupo dos reais, como eu falei para vocês. E o y? O y vai ser a variação aqui. Então, a variação vai ser o quê? Y pertence aos reais, aonde está o quê? Y é maior ou igual a 2, tá? Galerinha, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? O nosso assunto da semana. Semana que vem tem matéria nova, tá? Ah, eu ia falar, acho que foi com a turma de vocês que eu ia comentar sobre a nossa PR, quando eu soubesse a data. Já está disponível, tá lá na Agenda Edu, a data de nossa prova, tá? Nossa PR. O que vai cair na PR? A mesma matéria do segundo bimestre. Qual foi a matéria do segundo bimestre? Foi funções, toda aquele iniciar de funções, né? E função afim, tá? Toda aquela parte de função afim. Então, estudo. Eu só não estou me recordando quais são esses 2 capítulos do livro de vocês. Eu estou sem um livro aqui, tá? Mas são esses 2 capítulos, tá bom? Então, estudem. Tem que solicitar. Quem não fez segunda chamada tem que fazer a PR. E lembro que a PR não tem segunda chamada. Então, se faltou, é 0. Então, façam, gente, as solicitações, quem for fazer PR, tá? E não deixam. E quem for fazer, se pronto ficar em fazer, não deixa de fazer, né? Não falte. A Elizabeth está perguntando aqui que não consegue acessar meu boletim. Você pode me falar, eu fiquei com a nota vermelha da sua matéria? Olha, Elizabeth, eu não tenho a autorização de informar, tá? Se você ficou com vermelho ou não. Mas se você está tendo algum problema no seu boletim, tem que notificar a coordenação, tá bom? Então é a coordenação que vai fazer essa parte de gestão de notas. Não é o professor não, tá bom? Você vai me desculpar, mas eu não vou poder falar sua nota, tá? Perguntas, gente? Então, vou encerrar nosso encontro por hoje. Desejo a todos um ótimo dia, um término de dia aí, um ótimo final de semana. E segunda-feira a gente se encontra novamente, tá bom? Então, vou esperar vocês saírem da sala para eu poder encerrar nosso encontro, tá? Vocês podem sair, gente. Tchau, Rafael. Tchau, Davi. Tchau. Tchau. Galerinha, vocês podem sair, tá? Tô só esperando vocês saírem. Thaís, Rafael Joia e Rafael Duque, podem sair da sala, tá bom? Nossa aula já terminou.